Olá, aqui Lara Roveri, mais uma vez, pilotando o Plano de Voo, a websérie de entrevistas da Escola Voa, e muito feliz com a sua companhia e também do professor Humberto, que já está aqui com a gente, para falar sobre negociação estratégica e gerenciamento de conflitos. Primeiro, muito obrigada, professor, pela participação aqui desde já, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo, conhecimento, para conversar aqui com a gente. Para aquecer as turbinas aqui com o professor Humberto, eu queria saber, que na verdade queria fazer uma provocação que eu sempre faço. Você que já assiste ao Plano de Voo já sabe, que é quem é você na fila do pão. Então, Humberto, conta pra gente, por meio de uma resposta não tão LinkedIn, não tão engessada ou preocupada com títulos e certificações, quem é você? Excelente, Lara, prazer estar aqui com vocês, estar junto aí nesse voo da escola. Na fila do pão, eu sou uma pessoa que adora negociação, adora a área comercial, adora estar próximo do cliente, adora estar trabalhando com os nossos clientes, com Customer Experience, com essa relação, trazendo também para um conceito de líder e liderado, para um conceito de comunicação na era digital. Ao longo da minha carreira, eu sempre trabalhei com digital, tive a chance de lá, quase no meu segundo estágio, Câmara Americana de Comércio, fazendo o primeiro provedor de internet no Brasil. Então, essa relação online, virtual, acompanhando aí a internet, desde a época que a gente vendia internet explicando que era tipo fax, né? O e-mail era tipo fax e a gente fazia páginas, né? Não era nem websites, e aí falava que eram parecidos com as páginas amarelas aí. Quem é mais clássico como eu vai lembrar dessa época. Até ao longo do tempo foi acompanhando o desenvolvimento da era digital, saindo da era industrial, a tecnologia assumindo o comando aí das empresas. A gente fala hoje que todas as empresas são empresas de tecnologia, e a gente, nesse longo desse tempo, foi desenvolvendo, tendo ferramentas. A pandemia fez uma transformação digital muito grande, e agora a gente já olha para o conceito do blockchain, do smart contracts, do DeFi. A gente já entra com o Bitcoin e as criptomoedas, criptoassets trabalhando aí. Então esse é um pouco de quem é Humberto, sempre acompanhando negociação. Vocês não gostam muito que a gente fale da parte acadêmica aqui, mas eu sempre fiz os cursos de negociação. A gente vai trazer as experiências que eu tenho de fazer os cursos na Harvard, ou aproveitando professores da Harvard aqui no Brasil, ou da Thunderbird, que eu fiz meu MBA lá nos Estados Unidos também. Então vocês vão, no nosso curso, ter a oportunidade de ter essa visão acadêmica, de uma experiência acadêmica. Eu sou professor de uma série de faculdades e universidades aqui no Brasil, tipo FIA e BSP, e tenho toda essa experiência de tecnologia como cofundador hoje de 4 empresas, trabalhando na área de tecnologia, na área de educação, na área de desenvolvimento humano. Humberto, conta aqui pra gente então, como é que os alunos e as lideranças podem utilizar a teoria de jogos e a gamificação para maximizar os resultados durante uma negociação? Claro, excelente pergunta. Tem várias formas de responder essa pergunta. O que é importante para a gente, com quem estiver participando do treinamento, ou você em casa que está olhando e aproveitando essa nossa entrevista. A gente precisa muito entender, para tipos de negociação, que existem várias situações onde negociação é importante. E vocês precisam entender também que vocês negociam o tempo todo, né? Muitas vezes, inclusive, com pessoas que você conhece muito bem o estilo deste outro negociador que você está lá buscando chegar no melhor acordo. Se a gente for, né, para uma resposta mais acadêmica, a gente fala muito de negociações distributivas e negociações integrativas. Esse é o tipo de tradução da academia. Eu não gosto muito de usar nas minhas aulas, a gente cita, né, é importante trazer essa base acadêmica, mas eu gosto, por exemplo, de falar mais do distributivo, falar mais de um ganha-perde, ou de um conceito, um tipo de negociação que você entra para ganhar o máximo que você puder. Não é o estilo de negociação que está na moda, né? A gente fala muito mais de ganha-ganha, se for falar aqui, e durante o nosso treinamento, quando a gente fala de negociação estratégica, a gente vai para um caminho de criação de valor
para todas as partes envolvidas. Mas a gente não pode, né, nas minhas aulas eu falo isso para os meus alunos, a gente não pode não analisar e não estar preparado para uma reunião, para uma negociação, né, para uma negociação dentro de uma reunião do estilo ganha o máximo que puder, onde você precisa sim trazer o máximo, né, de resultados para o teu lado, e do teu dia a dia provavelmente você vai encontrar situações onde negociações do estilo ganha-perde ou ganha o máximo que puder ou distributivas estão acontecendo. E aí normalmente são negociações únicas, você faz uma vez e nunca mais você vai ver essa pessoa, e aí você tem que entender que o outro lado pode ter essa visão. Vão ter outras horas, você vai fazer mais negociação com alguém, você conhece ela mais, ela é uma pessoa que você confia, e aí você pode mudar, né, para um tipo de negociação mais no estilo ganha-ganha, ou como a gente vai falar, no estilo de criação de valor mesmo para todas as partes envolvidas. Bom, agora eu vou até fugir aqui um pouquinho do roteiro para te fazer uma pergunta, pegando um gancho que você falou lá no início, na sua apresentação, que é sobre a influência do digital, não é? A gente está aí com muitas equipes trabalhando ainda remotamente, e eu queria saber quais são as diferenças de uma negociação que se dá tela a tela, digamos assim, em relação a uma negociação tete a tete, presencial. Boa, Lara. De novo, muitas variáveis aqui, eu estou parecendo economista, né? Respondendo com depende, mas as perguntas são boas e a gente tem que analisar todas essas variáveis. Quando a gente olha um processo de negociação, e a gente vai falar de todas as fases, algumas vezes a gente fala de 7 fases ou 4 fases, vai depender de quem montou a metodologia, mas pensando mesmo no modelo das 7 fases mais completo, a primeira fase é a fase de preparação. E a tecnologia ajuda muito a gente hoje nessa fase de preparação. No passado era muito difícil ou mais complicado você acessar os dados das pessoas, dos estilos dos negociadores e das empresas, dos interesses, dos padrões que esses negociadores trazem para a mesa de negociação, e na hora eles são... existe um formato de configuração de um acordo padrão para eles, para esse estilo dele, para essa cultura, para esses valores da empresa. Hoje a tecnologia permite que a gente acesse essas informações. Como você falou, a gente consegue entrar no LinkedIn dele, a gente consegue, ou dela, de quem você estiver negociando, você consegue entrar no Instagram, você consegue entrar no Facebook, você consegue coletar dados e informações que vão te ajudar muito na fase de preparação. A mesma coisa com relação à empresa e mercado. Principalmente ainda se você estiver negociando com uma grande empresa que tem capital aberto na bolsa, que são obrigados a publicar muita informação. Então você consegue hoje, né, uma das grandes, né, oportunidades para o negociador do mundo digital é essa facilidade ao acesso da informação. Outra coisa que a gente também precisa levar em consideração no digital, num acordo de criação de valor, a gente entender que o digital permite muitas opções de negócio que talvez no passado não funcionariam. Eram acordos onde eu tinha custos muito caros, estruturas de crescimento complexas, de distribuição complexas. O digital hoje também traz para a mesa de negociação, para o teu acordo, todas essas oportunidades de negócio globais de uma forma muito fácil para quem está nesse mundo digital, para quem conhece esse mundo digital. E aí a última que a gente vai trazer na sala de aula para vocês, uma das coisas que um bom negociador precisa ter, uma das competências essenciais, é ser um bom comunicador. E comunicação você se aprende, né? A gente vai dar várias dicas, algumas muito voltadas para a linguagem não verbal, você entendeu o que está acontecendo na gestão das emoções dos outros negociadores, e o corpo, né, vai estar contando muita coisa para a gente. Então a gente vai falar de microexpressões faciais, vai trazer um pouco do Paul Ekman, vai trazer linguagem não verbal, trazer um pouco de Joey Navarro. Aqui no Brasil a gente tem o Victor Santos do canal Metaforando, quem não conhece, ele tem um dos maiores canais de não verbal aí do mundo e ele é brasileiro. E aí nesse sentido, né, Lara, a negociação hoje feita online, né, vai trazer algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Eu tenho, por exemplo, muitos clientes nossos
que estão sobrecarregados, que não cansados, em estresse, num limite até, em situações próximas de burnout, onde ele não aguenta mais estar com a câmera aberta, se vendo o tempo todo, isso é desgastante. Então tem muita gente que vai querer negociar com você com a câmera fechada, você não vê o outro, você não consegue ver as reações, você não consegue adequar, né, as suas ofertas, os seus discursos, tua estrutura de negociação, recebendo esses inputs da câmera e etc. A gente fala muito também no celular, a geração nova fala que é assim, não é assim, a turma que é assim é da minha geração, que é mais antiga. Depois você me diz aí, Lara, você atende o telefone aqui ou aqui. E aí você hoje tem que se adaptar, né, a entender que você talvez não esteja tão verbal e o tom da tua voz vai influenciar muito, né, numa ligação, você tem que prestar muita atenção na ligação. E por último, a gente vai trazer um pouco da metodologia da Amy Cuddy, gosto muito dela, tem um TED maravilhoso da Amy Cuddy, que fala a importância até dos emojis, né, numa negociação no WhatsApp, quando funciona, como não funciona, como você interage via WhatsApp ou outro aplicativo que você estiver usando. Então sim, mudou muito, isso traz para a sala na mesa de negociação, nas reuniões, etc. E a gente vai trazer isso para a nossa sala de aula aqui com vocês na Escola Voa. Professor, eu vou aceitar aqui a provocação, tô só com a capinha aqui do celular, ó. É assim, pelo menos por aqui. Bom, e quando a gente fala em negociação estratégica e gerenciamento de conflito, uma das metodologias mais usadas, você me corrige aí se eu pronunciar errado a sigla, é a HBS. E aí eu queria saber em que consiste. Boa. Na verdade, quando a gente usa, né, a HBS, o Harvard Business School, a gente vai trazer um pouco da metodologia da Harvard. A Harvard trabalha, né, nos Estados Unidos, a faculdade, acho que todo mundo conhece, é uma das principais faculdades americanas. Eles têm aí, desde a década de 80, né, um núcleo de professores estudando negociação e gestão de conflitos. Eles têm uma metodologia que eu gosto demais, que é você entender o estilo do negociador, entender se você tem um estilo de negociação firme ou você tem um estilo de negociação mais gentil, você busca, né, numa mesa de negociação ser mais agradável, agradar os outros, buscar um bom relacionamento, versus alguém mais firme que está lá para ganhar, ele quer trazer o melhor resultado para ele. E a Harvard tem alguns modelos para você evitar, né, que essas variáveis humanas prejudiquem o melhor acordo. Então, eles chamam de negociação baseada em princípios, onde você se afasta um pouco das pessoas, usa metáforas do estilo assiste de camarote a negociação, né, vê de fora, sem perder o foco no teu resultado, né, não vai ceder na reunião à pressão, mas sim você vai montar critérios para evitar os juízos de valores, né? Esse acordo é bom ou é ruim? Não, é bom ou ruim baseado em quê? Essa taxa é adequada para uma empresa do teu estilo? Este valor é adequado pelo volume, pela qualidade do produto que você está comprando? Então, existe um modelo para fazer uma boa negociação ou fazer a gestão de conflitos, onde você separa um pouco as pessoas do problema, e isso é muito legal. E a gente entender também em variáveis, né, trazendo outras metodologias, do conceito de vamos entender como é que está este conflito, porque existem conflitos positivos, né? A gente quer diversidade, a gente quer as diferenças, a gente quer interesses diferentes na mesa de negociação, porque esses interesses diferentes, a forma dos teus produtos e serviços serem diferentes geram oportunidades de criação de valor. Então a gente também vai analisar, né, o conflito olhando se ele é positivo, se ele é negativo, se eu estou cooperando, se eu estou competindo, e vai trabalhar com vocês com alguns modelos dessa metodologia para vocês aproveitarem os conflitos quando eles forem produtivos e positivos para a organização, e quando você entrar numa situação de conflito que prejudique, né, a busca do melhor acordo, como você trabalhar, como você buscar, né, esses critérios, buscar separar aí as pessoas dos problemas para chegar no melhor acordo, e como a gente tem falado, no melhor acordo que seja bom para todas as partes envolvidas, né? Não só no modelo ganha o máximo que puder, que alguém pode sair com um ganho muito grande e outro saiu perdendo na negociação. Quais são os principais desafios e dilemas dos gestores e das lideranças quando o assunto é de fato conflito e negociação? Como é que eles podem estar melhor preparados? Excelente, Lara. Ótima pergunta. A
a gente tem que começar assim, a voltar um pouco para trás, entender um pouco dessa relação líder-liderado, né? Chefe, colaborador, funcionário, que a gente tinha lá na era industrial. Então a gente tem uma experiência muito grande de o que seria uma liderança adequada, uma gestão adequada neste modelo de era industrial, né? Onde você tinha, por exemplo, um estilo muito comando e controle. O líder mandava, né? O teu colaborador obedecia, o funcionário obedecia. A gente brinca muito naquele esquema, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E onde os conflitos eram muito solucionados com o poder da autoridade mesmo. Então o líder tinha o poder, tinha a autoridade, ele tinha normalmente ali muitos trabalhadores na base da pirâmide, que qualquer situação mais crítica ele trocaria, né, esse colaborador de uma forma muito rápida e simples, pelo baixo nível de conhecimento e por uma operação muito mais manual, né? Pensa lá Charlie Chaplin em tempos modernos apertando parafuso. O que a gente vê acontecendo é uma migração, né? Uma mudança do modelo, saindo desse estilo comando e controle e indo, como a gente falou no primeiro bloco, para este modelo digital, né? Para esse mundo conectado, da sociedade do conhecimento, da era digital. E essa relação do líder, que no passado na era industrial sabia de tudo, ele provavelmente foi um operador de máquina para virar supervisor, então ele sabia o que o operador de máquina tinha que fazer, então ele também, quando ele ia, né, uma discussão, um conflito, um problema, ele sabia resolver, porque ele já tinha, né, ele fazia aquilo antes e por fazer bem ele assumiu uma posição acima. Isso na era do conhecimento, na sociedade do conhecimento, é muito complicado. Não dá para um líder hoje saber tudo, né, de tudo que está acontecendo na empresa dele. Não dá para um CEO ser especialista na área financeira, na área comercial, na área jurídica, na área de compliance. Aí entra ESG, que está na moda, e aí tem lá toda a parte de TI, cibersegurança. Não tem como fazer. Então a tua relação hoje de líderes e liderados mudou muito, né? E essa variável que a gente tem colocado da negociação, de você alinhar os interesses, acaba sendo uma ferramenta muito prática e produtiva para ajudar você a fazer os alinhamentos de interesse. Então você tem lá os valores, você tem o propósito da organização, entenda teu papel dentro dessa organização, dessa tua empresa, de novo com pirâmides, né, muito mais enxutas, você está muito mais próximo dos liderados, a relação líder-liderado é muito mais humana, né, onde o liderado está buscando uma ótima experiência de trabalho e o que ele quer mesmo é isso, ele quer entender como a empresa dá ele atingir os objetivos e os interesses dele. E a empresa tem lá os objetivos e interesses dela. E aí até o William Ury, né, usa uma expressão que eu gosto muito, em português é meio brega, mas é criar uma ponte dourada, uma golden bridge entre esses interesses. Então hoje a gente vê muitos líderes olhando as reuniões de feedback, de desenvolvimento, buscando soluções de problemas de relacionamento, de conflito na empresa, trazendo essas metodologias, trazendo as ferramentas de negociação para fazer essas pontes, alinhar, colocar as metas, buscar esses acordos e aí junto líderes e liderados buscando resultados extraordinários para a empresa e para a organização e alinhados com o objetivo de vida e carreira de cada um. O líder tem o objetivo dele, o colaborador tem o objetivo dele, o colaborador hoje é responsável, né, pelo plano de vida e carreira dele, e aí tem que ter essas trocas, tem que ter essas barganhas, tem que ter esses alinhamentos para buscar aí o ambiente adequado que atende todos esses interesses e atende essas necessidades. Se você hoje como líder não está fazendo isso, se sua empresa não está fazendo isso, você corre um risco enorme de você não estar com um ambiente de trabalho adequado, onde você pode estar com pessoas trabalhando, eu brinco, motivadas por pagar boleto e não inspiradas nesse ambiente de atingindo, né, os valores, os propósitos que cada um tem na organização. E aí isso leva normalmente a um maior turnover de colaboradores, uma perda de conhecimento, porque diferente da era industrial, hoje você contratou pessoas pelo conhecimento, pela experiência dela, e a gente sabe que, por exemplo, na era digital, nas empresas de tecnologia que a gente falou, tem uma carência enorme no mercado de programadores, de pessoas que entendem de user experience, etc.
Então você não pode perder esses colaboradores, esse turnover é ruim. Usar as técnicas e usar as metodologias de negociação para criar esse ambiente é super produtivo e a gente vê, por isso que a gente vê cada vez mais executivos participando do curso de negociação e não só aquelas pessoas que eram responsáveis ou tinham aqueles cargos tradicionais onde a negociação era fundamental, do estilo área comercial, do estilo área de compras, de mercado financeiro, pessoas responsáveis em fusões e aquisições, né, compras de outras empresas e etc. Então, vocês vão aproveitar, você que é líder, você vai aproveitar demais o treinamento, não só desenvolvendo as suas técnicas de negociação, mas também como utilizar essas técnicas no teu dia a dia, nessa tua relação, dentro da tua empresa, dentro da comunidade que você está inserido. Professor, e de que forma a gamificação com os jogos e roleplays pode ajudar nesse processo? A gente, né, tem vários cenários onde a gamificação é importante na negociação, a teoria dos jogos, né, na tomada de decisão é fundamental. Então a gente vai trazer sim modelos onde você vai analisar cenários, criar árvores de opções, trabalhar muito no conceito de estratégia que a gente fala, que o teu resultado depende de decisões tomadas por outros negociadores na mesa. Então essa troca funciona muito bem, onde você precisa estar antenado no que está acontecendo com as outras pessoas e nas colocações, nas decisões, nos valores que estão sendo colocados na mesa, vão interferir e vão mudar o teu resultado. E a gente trabalha muito um pouco também com o conceito do equilíbrio de Nash, que vocês conhecem, quem já assistiu o filme Mente Brilhante, né? Ouviu um pouco da história do Nash, entende porque ele foi Nobel de Economia, e você entra naquele conceito, né? Numa negociação, o melhor resultado se obtém quando todos do grupo fazem o que é melhor para si e para o grupo. Esse ponto de equilíbrio de Nash dentro da teoria dos jogos é muito importante. E por último, que também está muito alinhado com essa tua pergunta, Lara, é o conceito do dilema do prisioneiro. Acho que está todo mundo acostumado, já ouviu o conceito de dilema do prisioneiro, e a gente tem trabalhado muito com o dilema do negociador, né? O dilema do prisioneiro é aquela situação onde pessoas foram presas e se ninguém delatar, a pena vai ser menor, porque a polícia, o judiciário tem menos provas para te prender. Agora, se alguém delatar e o outro não delatar, quem delatou provavelmente tem a pena reduzida, porque ajudou na justiça, e quem não delatou agora tem uma pena muito maior, porque agora você tem mais provas e etc. E se os dois delatarem, você tem um cenário. Então, quando a gente fala de jogos, a gente está falando dessa análise de cenários e usando qual que é o melhor cenário e qual que é o melhor caminho para você seguir. No dilema do negociador, você vai entrar naquela discussão se outra parte está competindo com você, está querendo reivindicar valor, está querendo ganhar o máximo que puder, que é um conceito que a gente fala muito, vê no mercado, do ganha-perde. Ou se ela está no modelo ganha-ganha, criação de valor, cooperando para chegar num acordo. Se você entrar numa negociação querendo criar valor e a outra parte entrar numa negociação querendo reivindicar valor, provavelmente todo valor que você criar ela toma, ela sai com um acordo muito bom para ela e terrível para você, né? Agora, se você entender que o outro lado quer cooperar e você quer cooperar, os dois querem fazer o ganha-ganha, né? Provavelmente os dois saem com um bom acordo dessa negociação. E por outro lado, se os dois forem para o modelo quero ganhar o máximo que puder, talvez os dois saiam com um acordo que não seja tão satisfatório para as duas partes envolvidas. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar assim com teoria dos jogos, ponto de equilíbrio, dilema do negociador. A gente vai aprofundar muito para vocês como que vocês fazem essas análises na negociação. E aí é isso, aproveitar toda a experiência que você traz, toda a bagagem que você traz de muitas negociações no teu dia a dia, e olhando e colocando nas caixas de ferramenta para determinada situação, determinado cenário, né? Se vai ser ganha-ganha ou ganha-perde, ou se vai ser criação de valor, quais são, né, as ferramentas mais adequadas para você buscar ou maximizar o teu resultado ou minimizar as suas perdas. Você já está aí dando spoiler das perguntas também do próximo bloco, hein? Mas, professor, para encerrar esse bloco, eu queria saber o que a gente pode entender como negociação distributiva. O conceito da distributiva, de novo, assim, a gente vai, quando você
Mas vamos lá, melhor forma de... Essa pergunta é boa, estou pensando aqui na melhor resposta. Mas a melhor resposta seria assim, negociação dentro da academia é uma matéria muito recente. Né? A negociação vai aparecer no teu dia a dia. Os meus alunos mais clássicos, vamos dizer assim, começaram a ter aulas e cursos de negociação lá na década de 80. Então, se eu olhar assim, Humberto, mas década de 80 já tem 40, 50 anos. Mas se a gente for pensar em outras matérias que você teve na academia, né, realmente é uma matéria recente. Não é que você não negociava antes, você não tinha esse pacote, né, estruturado com um plano de aula, um plano de ensino focado em negociação. A negociação estava distribuída em outras matérias, outros conceitos dentro da faculdade. Então, a gente parar para pensar, ter uma aula de negociação é extremamente recente. E aí, como a maioria do material, das pesquisas, dos estudos foram feitos nos Estados Unidos, o que aconteceu é que a gente tem a tradução desse material para o português e coisas que funcionam muito bem em inglês. Seria o exemplo do distributivo e da integrativa. Quando a gente traz aqui para o Brasil, eu não acho que os meus alunos, os executivos, meus clientes, ficam com a imagem muito clara quando falam, vamos fazer uma negociação distributiva. Então eu gosto de usar muito mais o conceito do ganha-perde ou o conceito do ganho máximo que puder. Negociações distributivas são essas, você quer ganhar o máximo que puder, para você está pouco interessado se é um bom resultado para outra parte, você está pouco interessado se ele vai ganhar ou perder dinheiro, se ele vai fechar um prazo que vai ser complicadíssimo ele entregar no prazo que ele combinou ou qualquer outro cenário, qualquer outra variável que ele fechou dentro do acordo. Você vai pegar o máximo que você puder para você, vai criar um acordo que garante que ele não pode fugir desse acordo ou deixar de te entregar o que foi combinado e se ele tiver dificuldades, é problema dele, você está zero interessado. E, de novo, eu gosto muito do conceito de não é a forma que a gente trabalha, a gente quer a criação de valor, a gente quer acordos que sejam bons para ambas as partes, provavelmente você vai me perguntar de que é o conceito da integrativa, que é esse, mas a gente sempre tem que lembrar que tem cenários e tem situações onde o ganho máximo que puder faz sentido e talvez seja a melhor forma de você chegar no melhor resultado para você. Então vamos lá para mais uma pergunta, dessa vez eu vou olhar aqui para uma pesquinha, porque tem alguns termos que eu não sou ainda tão familiarizada e que eu quero que o professor Humberto explique aqui pra gente. Zopa, ancoragem, BATNA e framing. O que são esses conceitos, professor, e como é que eles são aplicados? Esses são algumas das conceitos ou ferramentas ou técnicas que mais usadas e principais aí num estilo de negociação dentro da metodologia da Harvard que a gente tem colocado para vocês. Quando a gente fala em zona, essa é legal porque é igual em inglês, é Zone of Possible Agreement ou Zona de Possível Acordo em português. Tá? É você analisar literalmente qual que é a zona de possível acordo. Então a gente coloca lá, você vai estar comprando ou vendendo um apartamento, um carro ou qualquer outro cenário, um software, né? Um produto, serviço para a tua empresa. Vamos entender que o vendedor vai ter o valor mínimo que ele pode vender para você aquele produto, qualquer coisa acima do valor mínimo ele aceita. O comprador, por outro lado, que nesse caso é você vai ter lá na tua preparação para negociação o valor máximo que você está disposto a pagar e aí qualquer coisa abaixo desse valor sai a acordo. Ou seja, a ZOPA é literalmente a diferença entre o preço mínimo e o preço máximo, né? O preço mínimo do vendedor e o preço máximo do comprador, mas muitas vezes a gente vai falar no curso em valor de reserva do comprador e valor de reserva do vendedor, porque muitas vezes no modelo que a gente está trabalhando aqui com foco em liderança e em estratégia, você vai estar negociando outras coisas além de preço. Pode estar negociando prazo, taxa, né, alinhamento de interesse de carreira, aumento de salário, né, SLA de serviço, ou seja, são dezenas e milhares de variáveis aí que vocês têm que entram dentro, podem entrar na ZOPA, onde tem lá um nível de qualidade máximo ou nível de qualidade mínimo, e aí qualquer um desses pontos dentro da ZOPA tem acordo, e vai ter alguns momentos onde não tem ZOPA, né? O mínimo que o vendedor quer é maior do que o máximo que o comprador está disposto a pagar. E aí entra naquelas situações de sem acordo, no deal. Né? Você levanta da mesa, você não vai perder tempo, porque não tem zona de possível acordo, não tem. Você pode ser o William Ury, você pode ser o Sibelius, você pode ser o Lakhdar Brahimi, você pode ser um dos melhores negociadores do mundo que não tem como você chegar num acordo. Então,
Nesse modelo, né, da Zopa, quando a gente vai trabalhar muito junto com o conceito de ancoragem, muitas vezes a gente chama de primeira oferta e etc. Ancoragem é você entender que você vai fazer uma proposta, né, depende se é comprador ou vendedor, onde você está na negociação, fora da Zopa. E tem truques de como você faz isso. Você traz um preço muito baixo se você estiver comprando ou um preço muito alto se você estiver vendendo, você ancora. E aí, dependendo do produto, serviço que você está negociando, do teu acordo, essa ancoragem tem um peso muito grande e faz as outras partes manterem a negociação perto deste valor que você deu, ou seja, você ancorou esse valor. Tá? Tem toda uma metodologia de como fazer direito, a gente vai mostrar para vocês em gráficos qual que é a hora adequada, como funciona mais, o que eu tenho que fazer para fazer uma boa primeira oferta, fazer uma boa ancoragem. Tá? E aí outro que você falou que é outra técnica, outra forma de você planejar, né, montar essa estratégia tua de negociação é o BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Chique pra caramba. Das traduções todas que a gente tem, eu gosto da MASA, que é melhor alternativa sem acordo. E aqui parece simples, mas você no planejamento, na preparação da negociação, entender quais são as alternativas que você tem disponíveis para o caso de você não conseguir fechar um acordo, é fundamental, ajuda demais você no planejamento, na estratégia da tua negociação, o quanto firme ou mais agressivo você pode se colocar na negociação, porque você tem ótimas alternativas caso você não feche aquele acordo que você tem na mesa. Existem aí pesquisas que mostram que quando você tem um bom plano B, né, uma boa MASA, um bom BATNA, você acaba fechando melhores acordos. Se você não tem, você precisa fechar aquele acordo. Se aquilo for importante para você, se for crítico, você não tem nenhuma alternativa, você está obrigado a ceder o que for possível, né? O que você tem e às vezes o que você não tem para chegar naquele acordo. E aí provavelmente você não fecha um acordo tão bom. Né? E o que a gente vai colocar muito para vocês durante o treinamento todo não adianta só você se preparar olhando os teus interesses, as tuas necessidades, os teus problemas, os seus desafios. O segredo é sempre se colocar no lugar do outro. Né? Então, entender que o outro vai tentar te ancorar na maioria das vezes, entender quais são, né, as alternativas que o outro tem, caso ele não consiga fechar um acordo com você. De novo, olha, teus interesses, tuas necessidades, mas sempre está se colocando no lugar do outro, entendendo os interesses, as necessidades, como o outro montou o Zopa dele, como o outro colocou o valor de reserva, como o outro usou, né, as alternativas, o MAS, o BATNA nele para chegar num acordo. Nossa, deu uma super esclarecida aqui, eu tô me sentindo chiquérrima agora que eu entendo esses termos, professor. E aí eu quero partir aqui para a última pergunta, que eu tô com a mania agora de fazer umas perguntas meio 2 em 1 já aqui, que é que você falasse um pouquinho pra gente sobre negociação integrativa, que tinha ficado faltando, e negociação 3D. Vamos lá, negociação integrativa é aquele conceito do ganha-ganha, de você criar valor. Então, a gente falou muito do ganha o máximo que puder, do ganha-perde, da distributiva, entende que o que a gente quer mesmo, e a gente ao longo do treinamento vai desenvolvendo, é vocês estarem um conhecimento muito grande de como se preparar, como trabalhar e como chegar em acordos de criação de valor para todas as partes envolvidas. E aí faz muito sentido quando você para analisar com quem que você está negociando, e aí você realmente não tem como pensar diferente, você vai ter que criar valor. Então, aquela coisa, estou negociando com outras pessoas da minha empresa, outras áreas da minha empresa, representantes de outras áreas da minha empresa, meus pares, meu líder, meu liderado. Cara, tem que chegar em acordos que criem valor para todo mundo que está envolvido na mesa. Tá? Vai negociar com o teu cônjuge, com a tua família. Faz sentido você buscar acordos que gerem valor, que sejam acordos que sejam muito satisfatórios para todas as pessoas envolvidas. Faz sentido, dentro da tua empresa com a outra área, você tentar ganhar o máximo que puder e a outra área quebrar, fechar, ter prejuízo. Business units, a unidade de negócio, ter prejuízo, ter um problema lá. Então, a gente vai caminhar para a gente aproveitar o máximo do treinamento, vocês saírem com todas as habilidades, competências, ferramentas e técnicas da criação de valor, da negociação integrativa. Tá? E a 2 em 1 é ótimo porque a gente fecha o livro mesmo, que vai ser a base, né, do nosso treinamento, do nosso curso, vai ser o livro que chama Negociação 3D, que é do Sibelius e do Lax.
O conceito de negociação 3D é o conceito de você trabalhar em 3 dimensões de negociação. A maioria dos treinamentos trabalha muito com a negociação da primeira dimensão, que é aquela dimensão da mesa, você frente a frente com outras pessoas que você está negociando, onde é muito importante você analisar a cultura e o estilo de cada um, a forma que você se comunica, as interações, importante você fazer toda a gestão de conflitos que a gente colocou e etc. Então tem técnicas que são muito eficientes e eficazes nessa primeira dimensão. E se eu tiver que dar um número aqui cabalístico, baseado na minha experiência, olhando outros cursos de negociação, eu vou dizer que 70% dos cursos focam nessa primeira dimensão, que está ótimo, porque é importante, a maioria das pessoas tem a percepção que isso é a negociação. Mas a vantagem da metodologia do livro que a gente está usando é que você vai analisar, planejar, estruturar a tua estratégia olhando 2 outras dimensões, que é a segunda dimensão, que a gente chama de flip chart, que é o conceito de se analisar o que é valor mesmo para cada uma das partes envolvidas da negociação, o que é valor para ele, como que eu busco criar valor para ele, como ele pode criar valor para mim, como eu faço aquele alinhamento de interesse. No passado a gente falou da ponte dourada aqui. Então tem toda uma metodologia de técnicas e formas, mindset, de você trabalhar no 2D, e se estiver trabalhando bem do 2D, que é fora da mesa ou durante a negociação, num alinhamento, você vai ter chance de, num D, fechar acordos melhores. E a última dimensão, que é a terceira dimensão do 3D, é a dimensão de arquitetura e configuração do acordo. E aqui é uma visão muito estratégica, está dentro do nosso plano de ensino aqui com vocês. Vocês, como líderes, muitas vezes conseguem entrar, e atuar nessa visão estratégica da configuração do acordo, na arquitetura desse acordo, na sequência ideal de outros acordos preliminares para quando você estiver num D na mesa, você ter chance de chegar num acordo que você quer. Então, exemplos assim, a forma que você vai sequenciar, com quem que você vai falar e que você vai alinhar antes de chegar na mesa de negociação com o tomador de decisão, faz diferença para você chegar no melhor acordo ou não. Às vezes as pessoas falam assim, o ideal é já negociar com o tomador de decisão. Às vezes sim, às vezes não, às vezes vale a pena, você vai chegar para negociar com o tomador de decisão, vai chegar lá com o CEO da empresa, ele vira para você e falou, o diretor financeiro já aprovou esse plano de vocês? Não, aí você vai ter que voltar e perder o tempo, perdeu aquela chance, aquela reunião que às vezes demora 2, 3 semanas para conseguir agendar com o CEO. Aí já alinhou com o RH topou, o jurídico já aprovou esse contrato. Então, se você tivesse antes de sentar na frente do tomador de decisão, ter validado as taxas financeiras, ter validado as cláusulas e a estrutura do contrato, ter alinhado com o responsável por todos os impactados daquele acordo e depois sentar na mesa do CEO para fechar o acordo, talvez você tivesse a possibilidade, num D, de chegar mais rápido e num acordo melhor com ele. Então o segredo é esse, a negociação 3D é a gente conseguir planejar, estruturar e trabalhar nas 3 dimensões. Uma dimensão só não é melhores resultados como você tem hoje trabalhando com as 3 dimensões. Então eu já saio daqui entendendo vários termos, sem dúvida, sabendo negociar bem melhor, gerenciar alguns conflitos e, de quebra, com dica de leitura. Muito obrigada, professor Humberto, por tanto. Obrigada também a você que nos acompanhou e até o próximo Plano de Voo. Olá, turma! Meu nome é Humberto Neto, um prazer estar aqui com vocês na Escola Voa, falando de negociação estratégica, falando de gestão de conflitos. Uma das matérias que eu mais gosto, eu ministro ela em algumas faculdades e tenho muitos clientes que contratam esses treinamentos para as equipes de liderança, para as áreas comerciais, para as áreas de compras. Cada vez mais a gente vê a negociação entrando mesmo no dia a dia dos executivos e nos dia a dia das empresas. No nosso treinamento vocês vão ter uma oportunidade ótima de conhecer as melhores técnicas, as técnicas mais novas, fazendo uma ponte com a minha experiência de academia, dando aula na FIA, dando aula no IBMEC, dando aula na BSP e ao mesmo tempo fazendo a parte aí de várias universidades corporativas, fazendo essas entregas dentro das empresas, e eu como empresário com 4 startups aí trabalhando no mercado de vários setores diferentes, sendo responsável pela área comercial, negociando o tempo todo e muitas vezes sendo chamado aí para negociar para empresas e clientes e parceiros nossos no dia a dia.
Tá? Claro que o nosso treinamento vai começar simples, para quem não entende nada de negociação. A gente começa com o livro do William Ury, do Roger Fish, do Patton, que é o Como Chegar ao Sim, e ao longo do treinamento a gente vai trazendo metodologias mais estratégicas para vocês. A gente vai usar o livro do Steve News e do Lax, da negociação 3D. Vocês vão aprender a negociar em 3 dimensões, não só na primeira dimensão, que é aquela na mesa, quando a gente tem a percepção que está negociando, que é ali frente a frente. Depois a gente vai falar muito de negociações complexas e leilão, desse livro Negotiations do Gurra, que é muito bom. Então a gente vai entrando, você que trabalha, né, com negociações mais complexas, tem responsabilidades maiores, ou está no dia a dia fazendo RFPs, concorrências, participando de leilões, a gente vai trazer essa metodologia. Funciona para você, mas funciona para você como líder, interagindo com os teus liderados. E a gente traz conhecimentos de especialistas que hoje estão no mercado de negociação, mas tem uma base, um fundamento diferente, do estilo do Chris Voss, que é um ex-agente do FBI, que negociava reféns e etc., que tem uma metodologia fantástica. Alguns dos vídeos, quem googar aí, entrar no YouTube, vai ver alguns dos vídeos com o maior número de visualizações desse livro, Negocie Como Se a Vida Dependesse Disso, ou em inglês, que é Never Split the Difference. Então vocês vão ter a chance aí do nosso treinamento, a Escola Voa propicia isso, que a gente tem a oportunidade de ir do básico ao estratégico, passando nas melhores técnicas, nas técnicas que a gente sabe que funcionam muito bem na sociedade do conhecimento, na era digital e nesse mundo exponencial que estamos vivendo. Aguardo vocês lá na sala de aula para a gente junto compartilhar esse conhecimento com vocês.